Muito bem, continuando con o capítulo inicial, não é? Capítulo número 1, precisamos, antes de fazer aplicações, precisamos enquadrar o contexto, né, da termodinâmica aplicada à engenharia de processos. A termodinâmica, né, como nós tínhamos falado na aula passada, está baseada em leis de aplicação universal, não é? E o que nós temos que aprender é o razonamento termodinâmico. É o que nós estávamos falando, né? Mas para deixar claro, é definir o problema e modelá-lo. Não é? De um problema em texto, né? Levar para equações, para poder levar equações é modelar. Professor, mas qual é o objetivo? O objetivo é controlar. Controlar quê? Controlar o processo. Não é? E isso nós fazemos mediante equações. O razonamento termodinâmico também implica aplicar as leis termodinâmicas, né? E tratamento matemático, como nós já falamos, e avaliar dados. Tá bom? Avaliar dados. Vamos a ver no próximo slide. Implica, dentro do contexto da engenharia, um desenvolvimento pragmático, prático, sem dúvidas, né? Claro, sólido, né? Para poder aplicar y dar una solución real a os problemas e as soluções que nós vamos dar dentro de nosso desenvolvimento como engenheiro. A termodinâmica também, ela é a base, né, para as operações unitárias, né? Sin os conhecimentos de equilíbrio termodinámico, é impossível definir, desenhar ou operar um equipamento unitário, né? Qualquer equipamento unitário. Termodinâmica também é a base para fenômenos de transporte. Não sei se aqueles que estão familiarizados na graduação, na graduação se desenvolven tres fenómenos de transporte, né? Mecánica de fluidos, né? Famoso McFlow, transferencia de calor y transferencia de masa, ¿no? Estos son os famosos fenómenos de transporte. Mas a pergunta é por que nós estudamos únicamente 3 e não 4 fenómenos de transporte, ou 2 fenómenos de transporte? ¿Por qué no estudamos eso de aquí? Esa es a pergunta, né? Por que são 3? Quem define isso é a termodinâmica. A termodinâmica também influi muito como princípio para as reações químicas, né? E mais que nada o equilíbrio em reações, não é? Como assim, professor? Ou seja, quando nós temos um reactor, na planta, né? O reactor, o que determina a conversão, que porcentagem foi convertido em produto. Não é? Este porcentagem de conversão está limitado pela termodinâmica. Não? Professor, mas eu posso manipular? Claro, não podemos manipular essa conversão. Né? É por isso de que nós temos um capítulo de equilíbrio químico em reações. É importante para quê? É importante porque como este porcentagem de conversão está determinado pela termodinâmica, eu não posso, por exemplo, esperar, se eu atinjo um porcentagem de conversão, eu não posso esperar, professor, em uma hora atingi este porcentagem. Se eu deixo um pouco mais, 2 horas, 3 horas,
vai reagir mais. Não, entende? Não, então, passa uma hora, eu atingo a conversão no equilíbrio dentro de um reator, então eu vou desligar o reator. Né? Porque senão eu vou ficar gastando em pagamento de custos de energia, de pessoal, não é? Demora o processo. Então, essa toma de decisões, para você fazer uma toma de decisões consciente do que está fazendo, você precisa conhecer a termodinâmica da reação que acontece em um reator. A mesma coisa acontece nos equipamentos de separação. Né? Também, né, dentro do meio acadêmico, né, a teoria sempre é importante, né, a parte teórica, o desenvolvimento de novos modelos termodinámicos, né, cae dentro da atividade dos engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros de materiais. Increíblemente, né, as definições, por exemplo, de fluido incompressível, né, que o comportamento de um fluido determina a existência de toda a teoria de mecânica de fluidos, porque é mecânica de fluidos incomprensíveis, né? Incomprensíveis. Se não existissem estas definições, toda a aproximação, né? a aproximação na qual se baseia a mecânica de fluidos não existiria. Então, estes conhecimentos termodinâmicos são necessários. Mas, e aí, em um problema real, por exemplo, em uma torre de destilação, né, por onde começar? Por onde eu vou começar? Não é? Número 1, né? Por onde eu vou começar? Número 1, a primeira coisa que nós vamos fazer é escolher o sistema. Né? É a primeira coisa que você tem que fazer. Professor, por onde eu vou começar? Escolhe o sistema. Né? Que coisa é escolher o sistema? É o centro de tua atenção como engenheiro. Né? O que você vai estudar. Tá bom? Por exemplo, nem mais. Professor, eu quero determinar as equações que controlam o preciso colocar uma bomba en este proceso. Então, você vai selecionar esta bomba, que é a bomba de tu interesse, né? Quem define o sistema é você, tá? É você, é sua arte, tá? Como engenheiro, né? A qualidade que você tem que desenvolver, né, para poder solucionar os problemas, né, ou para poder apresentar propostas, né, desenvolver. Professor, mas eu posso escolher esta outra? Pode escolher, né? Quem define, como eu já falei, é você. Portanto, não é um conhecimento que aparece da noite para o dia. Não, é um processo lento, né? Um processo lento, devagar, desde que ele se produz em função da prática, né? Da prática, né? Da reflexão, né? Não é? Então, a perícia que nós ganhamos vai ser em função do tempo e de quanto a pessoa se dedique, né? Então, como qualquer coisa na vida. Muito bem. Professor, se você quiser, você pode escolher este sistema que estou colocando aqui em linhas tracejadas. Esse pode ser sistema 1, sistema 2, este pode ser sistema 3. Né? Se você quer, né, você pode escolher todo este sistema que está aqui, né? Estou colocando aqui, né, com estas linhas tracejadas.
¿no? Sistema 4. O sistema 4, ele está composto por diferentes equipamentos internamente. O sistema 1 é um equipamento, mas quem decide é você. Professor, a pergunta é como eu vou escolher o sistema que eu vou estudar. Essa resposta vai depender do que você quer encontrar. Mas uma dica interessante é o sistema tem que ter a maior quantidade de dados. Em quanto mais dados tem um sistema, ou as proximidades do sistema, mais fácil para mim vai ser encontrar a solução ao problema que eu desejo determinar, que eu vou estudar, como eu vou caracterizar meu sistema, né? Então, essa é uma dica muito importante, tá? Nós definimos o sistema, então, mediante propriedades. Como assim, professor? Claro, mediante propriedades. Nós estamos estudando fluidos, né? Então, o que eu preciso dentro de esta bomba, por exemplo, a bomba que eu chamei aqui dentro do sistema 1, por aqui está passando um fluido. Este fluido, se eu quero caracterizá-lo, eu preciso encontrar propriedades, não é? Ajá, professor. E respeito ao sistema 2 também, né? Ao sistema 2 você precisa encontrar as propriedades deste fluido, que ao mesmo tempo, veja a importância que tem. Em função do comportamento do meu fluido, através do sistema 2, por exemplo, eu vou determinar a minha necessidade de seleção desse equipamento, não é? Então, conhecer as propriedades do fluido, no fundo, é conhecer também as propriedades dos equipamentos que estão envolvidos no seu tratamento, né? Vamos lá. Mas quais são as propriedades? Professor, propriedades nós conhecemos, por exemplo, esta caneta, não? Esta caneta, a propriedade que ela tem, a cor. A cor é uma propriedade, né? Ela é preta. Essa é uma propriedade. A dureza é uma propriedade. Também é uma propriedade. Ele tem índice de refração. Mas aqui não dá, né, professor? Quando eu coloco dentro de um meio, ele vai. Existem várias propriedades da matéria. Mas para um fluido que nós vamos a desenvolver, que nós vamos a trabalhar, que fluido nós trabalhamos? Nós trabalhamos com líquidos e gases. Então, as propriedades que melhor representam líquidos e gases não é cor, não é índice de refração, não é dureza, né? Aqueles que melhor representam, não é? Um fluido gaseoso. E quando nós falamos novamente, a última vez que vou repetir, nós já temos que estar conscientizados. Quando nós falamos de fluido, nós estamos falando de gases e líquidos, né? que é a matéria de trabalho, que é a matéria que estuda, que é a matéria que manipula o engenheiro de processo. Muito bem. O que nós estudamos como propriedades, elas são a pressão, né? Que nós conhecemos, o volume e a temperatura, né? São propriedades que representam muito bem, né, a natureza do fluido que vamos a estudar. Únicamente para reforçar, professor, eu poderia ter escolhido todas estas unidades como meu sistema, claro. Aí o que acontece? Se o sistema tem uma unidade, nós chamamos ele de sistema simples. Se o sistema tem 2 ou 3 partes, nós chamamos um sistema composto, tá bom? Então, vamos lá aqui definindo, né? O sistema, ele pode ser simples, né? Ou pode ser composto, tá bom?
simples ou compostas. Beleza? Dependendo, né, de quantas partes ele foi dividido. O que mais? Outra coisa, né? Este sistema, por exemplo, aqui está menos poluído. Este refervedor aqui embaixo, né? Eu vou escolher este refervedor. O sistema que eu escolhi, eu vejo que ele tem uma massa, claro que tem uma massa, né? Mas existem entradas y saídas, ¿no? Aquí están entrada y saídas de este sistema, ¿no? Aquí tengo otra salida, ¿está bien? Tengo varias entradas y salidas de este sistema. Aquí tengo otra salida, ¿está? En inglés para algunas fórmulas, out y entrada in, ¿no? Entonces, otra característica de mi sistema, si mi sistema permite que entre y salga masa de mi sistema o no, sistema que no. Entonces, existen diversas definiciones de sistemas que no vamos a tener que utilizar para poder ecuacionar, ¿no? O que o engenheiro não fala muito em palavras, né? O engenheiro fala com equações, né? A sua língua é a matemática, né? Sua língua é a matemática. E a introspecção termodinâmica, seu conhecimento, seu sentir, ela se describe ou se codifica em equações, né? Então, vamos a definir, né? Sistema, nosso o objeto de estudo, né? Nós definimos a fronteira, que seria em inglês, o limite, né, entre o sistema e a vizinhança, que a vizinhança é o que rodeia o sistema, né? Por exemplo, se nós temos aqui uma bomba, né? Uma bomba, o meio ambiente, este medio, que está a una temperatura aquí, por ejemplo, de 25 grados centígrados, ¿no? Una temperatura de 25 grados centígrados, representa vizinhança. Este medio vendría a ser a vizinhança. ¿No? Y mi sistema vendría a ser esta bomba. ¿Está bien? Entonces, yo que rodea todo esto, la vizinhança. Esa vizinhança está a 25 grados centígrados. Claro, ¿no? Entonces, a vizinhança e o sistema, somados os dois, né? Tanto o sistema como a vizinhança, é o que nós conhecemos como universo. Tá? Universo. Beleza, não esqueçam, a fronteira é importante. Né? Beleza. Professor, por que a fronteira é importante? Porque na fronteira se van a manifestar vários fenômenos. Que fenômeno, por exemplo, o calor, né? Na fronteira de um corpo, né? Por exemplo, quando tem essa piada que diz, eu tenho calor, né? Fecha a janela que está saindo o calor, mas o calor, né? Que coisa é o calor, né? O calor ele se manifesta na fronteira do sistema, entrando ou saindo. Então, a definição da fronteira é importante, tá bom? Da mesma forma o trabalho, né? O trabalho, né? Que é esse esforço que é feito sobre um sistema ou é feito pelo sistema se comunica através da fronteira, tá bom? Então, a fronteira aqui, já de uma forma rápida, vamos a colocar na fronteira, aqui se manifesta, aqui aparece o calor e o trabalho, né? Tá bom? Vamos rápido, então. Tipo de sistema. Que tipo de sistema nós temos? Temos um sistema aberto. Aberto nós chamamos quando, olha aqui, né? Quando existe no sistema troca de energia e existe troca de massa. Quando meu sistema troca massa e energia, eu vou chamar ele aberto. Professor, é importante? Claro que é importante. No momento em que nós falamos, no momento em que nós descrevimos una parte del proceso. Una bomba necesariamente funciona como un sistema abierto.
¿no es? Un destilador igualmente. Un reactor no necesariamente. Entonces, no tenemos que saber las palabras correctas para poder definir y poder comunicarnos con las otras personas. No, si no existe esta nomenclatura, si no existe nuestro argot, por botar una palabra, en ingeniería, es difícil nos comunicar. Sistema fechado, ¿qué sistema, sistema es fechado? Aquel que no troca masa, mas sí permite a troca de energía. ¿Tá? Otro sistema, el último sistema isolado, aquel que no troca ni energía ni masa. ¿Tá? Entonces son tres tipos de sistemas. Muchas veces los libros hablan así, en un sistema fechado, o considere un sistema fechado, considere un sistema isolado. Entonces, definir estos conceptos es importante para no tener o primeiro erro. Por quê? Porque você vai ter que levar a uma equação um texto ou um problema direto da planta. Você vai observar a planta, a realidade física, ou um texto, e você tem que levar a uma equação. ¿No? Y estas palabras, sistema abierto, sistema fechado, sistema isolado, es determinante para você poder describir o más próximo de la realidad a ecuación. Y eso va a depender, la resolución de ecuación va a depender a su respuesta. A resposta que você vai utilizar e você vai levar na sua planta, não é? Então, é muito importante. Beleza? Nós estávamos falando também ao respeito da importância da fronteira, né? Beleza? Existen algunos conceitos. Uma fronteira permeável, que é aquela que permite calor e matéria, diatérmica, né? Aquela que permite únicamente troca de calor. No entendí, profesor. Por ejemplo, cuando usted coloca dos superficies metálicas juntas, ¿no? Aquí va a existir una troca de calor muy rápido. Es una pared diatérmica, ¿no? Una pared adiabática, que también es importante, no permite trocas de energía como calor. ¿Qué cosa es una garrafa térmica? Es una pared adiabática, ¿no? Una garrafa térmica que no permite transferencia de calor. Un paréntesis, aquí un corolario pequeño. De estas definiciones, diatérmico, adiabático, son ideales. ¿Tá bom? Estas definiciones de diatérmicas y adiabáticas son definiciones ideales. ¿Cómo así, profesor? Estas definiciones las surgieron durante el desenvolvimiento de la termodinámica para poder describir ciertos modelos, ¿no? ¿Realmente existe una pared adiabática? ¿Una pared que no troque calor? No. No tempo, no sabemos por experiencia propia que un vaso térmico, después de 3 días, 4 días, a agua no está más quente, ¿no? Dependiendo de la calidad del vaso. Entonces, no era para isolar, para evitar que el calor salga y mantenga agua quente. Sí, mas ¿qué aconteció? Que es la realidad. El concepto de adiabático es ideal. Por tanto, si es ideal, no existe. ¿No es? Es como un gas ideal. No existe. Y cualquier concepto que se llame de ideal, ¿no? Ideal, ¿no? No existe. ¿No? Más, si su definición es necesaria
para o desenvolvimento da teoria e das equações e das considerações. Tá bom? Beleza. Novamente, sumarizando aqui, o sistema ele é caracterizado por suas propriedades, né? Que propriedades? As propriedades dos fluidos que nós vamos a utilizar, pressão, volume, temperatura e a essas outras, né? Que nós vamos a estudar, que nós vamos ir reconhecendo de aquí a poco, ¿no? Energía interna, entalpía. No entendí, profesor. Entropía. Cuando usé G, energia, digamos, vamos a utilizar daqui a pouco. Ao respeito dos postulados, né, os princípios teóricos, né, a base de toda a termodinâmica e de todo o conhecimento, né, de todo o conhecimento onde intervengan os processos. Vamos a conhecer, sinceramente, os postulados, né, são importantes. Eu uso dentro de minha... Eu sou engenheiro químico, eu uso, sinceramente, sempre. Né? Desde que eu tomei consciência, né, da importância dos postulados, eu utilizo sempre. Tá? Para mim é muito esclarecedor. Eu sempre chamo a importância destes postulados. Vamos a leer rápido, ¿no? Y después vamos a colocar ejemplos, ¿no? Postulado número 1 dice que para sistemas internos con determinadas restricciones. Un sistema, ¿entendeu? Aquí está para sistemas. Existen estados variables en equilibrio. Un sistema puede ser un sistema composto, ¿no? Sistemas compostos, existen estados estáveis em equilíbrio, tá? Os quais podem ser caracterizados completamente, está aqui, os quais podem ser caracterizados completamente por duas variáveis independentes em adição às massas. Não entendi, essas letras não entendi. Tá bom, depois você vai ler, quando comece a estudar. Ele fala assim: o estado está caracterizado completamente, esta palabra caracterizado completamente, o sea, o estado do sistema está definido quando eu conheço duas variáveis e a massa. O sea, se eu conheço temperatura e volume, se eu conheço estas duas, ¿eh? Pronto, meu sistema está definido. Tá? Temperatura, volumen y as massas. Não puede ser uma massa, pode ser outra massa, não sei. Mas se eu conheço estas duas variáveis, meu sistema está definido. Eu conheço. Não tem segredo. Se pode ser qualquer propriedade, tá? Só tem que ser independente. A energia interna. Se eu conheço energia interna e temperatura, y as massas novamente, meu sistema está definido, así de simple. Eu conheço duas propriedades e as massas, meu sistema está definido. Não entendi, professor, ¿por que implica que meu sistema esteja definido? Beleza, conheço este conjunto, então, se ele está definido, se não tem segredo, eu vou conhecer a entalpia, a entropia, o G ou as outras variáveis. Tá? O sea, por exemplo, en este caso de temperatura e entalpia, a entropia, não é? Como eu conheço a temperatura e a entalpia e as massas, NI, né? A minha entropia vai ser uma função de duas propriedades e as massas, né? O sea, a minha entropia está definida. Falar está definido quer dizer que eu conheço. Né? Eu conheço. Né? Pronto. Então, esta equação aqui é importantíssima, tá? Porque da mesma forma como eu coloco entropia, eu posso colocar energia interna. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu estou estabelecendo aqui, são relações, né? São funções.
y una propiedad o otra propiedad está definida en función de otras propiedades, lo que existen aquí son relaciones termodinámicas. ¿Tá bom? Então, conhecer cómo se relacionan las propiedades es esencial y vamos a estudiar también más na frente. ¿Tá? Por enquanto, guarda este concepto de postulado. Tá? Es muy importante y yo uso uso siempre cuando necesito. O postulado número 2, existe otro postulado. O postulado número 2, quando que ele surge, o postulado número 2, quando você faz a pergunta, né? Quando existe o estado de equilíbrio? Quando existe o estado de equilíbrio? Vamos lá. O postulado 2, em processos onde não há, efeitos resultantes nas vizinhanças, né? Processos onde não há, todos os sistemas, aqui ele falou, simples e compostos, nós já falamos, todos os sistemas, com determinadas restrições, né? Com condições, né? Eles vão mudar, ou seja, os sistemas mudarão de tal forma que todos os sistemas se aproximen a un estado de equilibrio para cada subsistema. En condiciones límites se dice que el estado está en equilibrio. Profesor, no se lo puede colocar más fácil. Todo bien, vamos lá. Por ejemplo, nós temos aquí un botellón de gas, ¿tá? Un botellón de gas con 20 kilos, ¿no? De masa o una presión, ¿no? Imagina que ele tem una presión de 50 atmósferas, ¿no? 50 bares, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Este es un sistema simple y cuando si eu abro a válvula, ¿no? Aquí tengo una válvula, ¿no? Y eu vou abrir a válvula. Cuando abro a válvula, vai sair gas, ¿no? Vai sair gas. Vai sair, a pregunta clave, obvia, vai sair ou vai entrar gas? Profesor, a observação, né, obvia, como é um postulado, né, a lógica indica que o gás vai sair. Muito bem, vai sair na atmosfera, mas a atmosfera está a uma atmosfera, tá, aproximadamente. Né? A vizinhança está a uma atmosfera, não é? Então, a pergunta é, até quando que este gás vai fluir para fora? Este gás vai fluir para fora até que as pressões elas se equalizem, né? Até que as pressões sejam as mesmas. Aqui seja 1, né? E aqui também seja 1 dentro do cilindro. Você viu? Ou seja, nós temos este sistema, né? Junto com a vizinhança, né? Nós podemos chamar de um sistema composto, eles ao final chegaram ao mesmo sistema, à mesma condição, né? Então nós podemos falar que o gás dentro do botellón e o gás fora estão em equilíbrio, né? Está em equilíbrio, já não vai sair mais, nem vai entrar, não é? Professor, mas microscopicamente falando, o gás não está quieto, né? O gás ele se está movimentando, entrando e saindo desse sistema. Eu sei, mas nós estamos aqui falando de termodinâmica macromolecular, tá bom? Sistemas grandes, tá? De millones de moléculas, tá? Como se comporta. Mas existe o conceito de quase equilíbrio, né? Para esse sistema de equilíbrio, para não falar de que as moléculas elas realmente estão quietas, que não se mexem, não se trocam dentro e fora de dentro para fora, de fora para dentro da fronteira do sistema, muitos chamam eles de estado de quase equilíbrio, né? Mas esa polémica. Perfecto. Por ejemplo, si nos tenemos aquí un sistema, olha aquí, este sistema es un tanque, ¿tá bom? Este tanque, simple, ¿tá? Eu vou dividir
Eu vou dividir imaginariamente em duas partes, tá? Tudo bem. Na parte 1 e na parte 2. Na parte 1 nós temos uma alta concentração de, sei lá, de uma substância, não é? E a parte 2 não tem nada. Mas conforme passa um tempo, derivada de T ou delta de T, dependendo, né? A tendência natural, a observação indica de que todo se vai distribuir. Então, no meu sistema imaginário que eu escolhi, porque lembra que você, engenheiro, é quem escolhe o sistema, no meu sistema, né, composto, porque são dois, sistema simples 1, sistema simples 2, no meu sistema composto, né, está em equilíbrio, entrou em equilíbrio. Muito bem, isto com respeito à pressão, isto com respeito à massa e com respeito à temperatura. Com respeito à temperatura também acontece. Você pega dois metais, né? Dois metais, um a temperatura TA e outro metal a temperatura TB. Quando você coloca eles juntos, né? O que vai existir uma transferência de calor entre ambos. ¿Até que momento? Até o momento em que a temperatura final de ambos blocos se iguale, não é? Então, mi sistema 1 y mi sistema 2, ambos atingieron el mismo estado, ¿no? Este estado, ¿no? Un hizo un, como dice el postulado, un hizo un estado de equilibrio para cada subsistema. Ambos están en un mismo estado. ¿Está bien? Así con ejemplos, da para entender este postulado número 2 que es importante, ¿no? Que es importante, y nos vamos a aplicar principalmente cuando ecuacionemos este postulado, mediante el uso de una propiedad que se conoce, mas vamos a estudiar después, llamada entropía. Tudo bem, continuamos um pouquinho. O que nós chamamos processo termodinâmico, beleza? A pós-graduação chama uma pós-graduação em engenharia de processo, mas que coisa é processo? Beleza, vamos a cercar um pouquinho mais o processo termodinâmico. Muito bem, o processo, vocês devem ter escutado, né? Diferentes tipos de processos, né? Sim, professor. Beleza, mas um processo, ele está composto por o estado inicial, tá? O estado inicial, o estado final caminho, tá bom? Então, se eu não menciono os estados, final e inicial, se eu não conheço, então eu não estou seguindo nenhum processo. Porque, por exemplo, muitas vezes, durante sua graduação, você pode ter escutado estes processos, né? Processo isotérmico, processo isobárico, processo isocórico. Sempre nós falamos, hasta os engenheiros falamos, mas quando nós falamos isto, unicamente nos estamos referindo ao caminho. Então, unicamente ao caminho, né? Se o caminho é isotérmico ou é isobárico, não é? Mas nós não consideramos onde começamos, onde estamos iniciando e aonde queremos chegar, né? Então, o processo tem que considerar o sistema, claro, nós estamos estudando o sistema, o estado inicial, o caminho, o estado final, tá bom? Por quê, professor? O que caracteriza o estado? O que caracteriza o estado são as propriedades do sistema. Então, eu preciso conhecer, segundo o postulado número 1, pelo menos duas propriedades para definir mi estado inicial, ou seja, como que está chegando meu fluido, tá? E eu preciso definir o estado final do meu sistema. Como eu defino o estado final do meu sistema? Com propriedades. Para quê? Você tem que conhecer, você tem que saber aonde você quer chegar. A que estado teu fluido precisa dentro do processo, certo? Então,
definir esto es importante. Un conocimiento académico adicional. A termodinámica se estuda o estado. A termodinámica estuda un ponto. Tá bom? Um ponto, tá? Então, o estado é o campo da termodinâmica. O estado. Quem estuda o caminho é o fenômeno de transporte. En un proceso o que define su fenomenología y sus límites es la termodinámica, y por eso llama las materias de mecánica de fluido, transferencia de calor y transferencia de masa fenómenos de transporte, porque vos sé que se transporta propiedades, ¿no? Nunca se preguntó, él transporta propiedades, o sea, este camino al mismo tiempo él está formado por diferentes estados, ¿no? Estados. Eu falo en diferentes estados, ¿no? Cada estado es definido por propiedades, como ya falamos, ¿no? ¿Cómo se comporta esa propiedad? ¿Cómo que va mudando esa propiedad de A, como, ¿no? A de B, ¿no? É o que nós estudamos em fenômenos de transporte. Tudo bem? Beleza, então o que nós acabamos de discutir é o que está no texto, né? Então, o processo termodinâmico, novamente, é totalmente descrito pelos valores das propriedades. Claro, é por isso que nós necessitamos encontrar propriedades. ¿Para quê? Para definir o estado. Para definir de dónde você está partindo. Si nós não sabemos onde estamos e aonde queremos chegar, nós não podemos começar a trabalhar em um processo. Muito bem. Totalmente descrita pelos valores das propriedades, dos estados envolvidos, final e inicial, os fenômenos na fronteira, o sea, o calor e trabalho e o caminho. No entendí, profesor, esta última línea. Muy bien, ocurre lo siguiente, ¿no? Si esta es la frontera del meu sistema, si esta es la frontera del meu sistema, o calor o sai o entra a meu sistema a través de la frontera. O sea, en la frontera que se manifiesta. ¿Tá bom? En la frontera. A mesma coisa nós podemos falar do trabalho. O trabalho vai ser feito sobre o sistema ou o meu sistema vai realizar trabalho. Tá bom? Mas ambas entidades, ambos entes, eles se manifestam a través da fronteira. Tudo bem com o processo? Isso é um processo, né? Não esqueça nunca de onde está partindo e aonde está chegando, tá bom? Não é unicamente o caminho. O outro postulado, ele é referente à energia. Postulado número 3, vamos lá. Para qualquer estado no qual um sistema fechado está em equilíbrio, tá? Se o sistema está em equilíbrio, a mudança do estado 1 para o estado 2 pode acontecer por diferentes processos, tá? Aqui está, né? Eu posso ir por este caminho, por este outro caminho, por este outro caminho, por este outro caminho. Mas, pelo menos um tem que ser adiabático. Como assim? De todas as formas, como um processo passa de A para B, existe pelo menos um caminho adiabático. Pelo menos existe um caminho adiabático. A pergunta é aqui, né? Vamos escolher que este de aqui, né? Adiabático. A pergunta é, né?
perdão, continuamos, né? Pelo menos um processo tem que ser adiabático. E o trabalho adiabático entre o sistema e as vizinhanças, é determinado unicamente especificando os estados finais. Não entendi. Não entendi. Primeiro, para que exista um trabalho adiabático, implica, implica que as paredes de meu sistema sean adiabáticas. No entendí, profesor. Que las paredes de mi sistema, si mi sistema es adiabático, no existe transferencia de calor. ¿Cierto? ¿No? Profesor, mas eso no existe. Claro, né? Eu sei que não existe, mas é um próximo, né, ao ideal. Lembra que é um ideal, né? É difícil, mas em laboratórios, llegar nessa condição de pared adiabática se aproximan bastante. Tá? Aqui, né, requer que as fronteiras comuns do processo sejam adiabáticas, ou seja, que não exista transferência de calor ni atrito, né? Aquí dice procesos disipativos, o sea, atrito. No existe atrito. O sea, o que se está transmitiendo de mi sistema, o que se está transmitiendo de mi sistema es trabajo puro. Como a parede es adiabática, este trabajo va a ser un trabajo adiabático. ¿Cierto? Vamos lá. Tomar esteja claro, entre o sistema e as vizinhanças é determinado, o trabalho adiabático é determinado unicamente especificando o estado final e inicial. Não entendi, professor. O sea, este trabalho adiabático únicamente vai ser função do estado final e estado inicial. É o que está falando. ¿Eh? Únicamente va a ser función de esos de ahí. Un momento, si el trabajo es una función de estado, de dos estados, entonces ese trabajo adiabático también es una función de estado. O trabajo adiabático también es una función de estado. ¿Eh? La propia ecuación está falando. ¿Eh? Muy bien. Entonces, aquí en forma de ecuación, aquí finalmente, ¿no? Este trabajo adiabático, ¿no? Únicamente va a depender del estado final y del estado inicial, de esa diferencia. ¿Está bien? Aquí vamos a leer este parágrafo. Como un trabajo adiabático es solo función de dos estados 1 y 2, este trabajo es una propiedad derivada del sistema. Claro, una propiedad de estado. ¿De qué estado? Estado del sistema. ¿No es? A estas propiedades, señores, llama energía. ¿No? Esto es lo que es energía. Es una propiedad del sistema. ¿Tá bom? A energía del sistema. ¿Tá bom? A diferencia de la energía final e inicial, ¿no es? Va a ser de un sistema, va a ser equivalente al trabajo adiabático. No entendí, profesor. Nuevamente trabajo adiabático. Trabajo adiabático, ¿no es? Un dos tipos de trabajos envolvidos cuando eu paso de A para B. Existen diferentes trabajos, ¿no? Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, ¿no es? Para ir de A y a B. Tem trabalhos envolvidos, ¿no? Mas un deles vai ser adiabático, ¿tá? ¿Tá? Y este trabalho adiabático nos lo encontramos únicamente, nos hemos observado que es una función de estado, ¿no? Es una función de estado, o sea, depende únicamente de las propiedades del sistema. Ya esta propiedad a que nos vamos a llamar energía. O sea, el trabajo adiabático va a ser
igual a diferencia de energia final do processo e inicial do processo. Tá bom? Então, isso é o que nós chamamos energia. Hein? Existem diferentes formas de chamar energia, né? Diferentes definições, mas o que nós temos aqui é uma definição matemática. ¿Eh? Es una definición matemática. Particularmente no, creo que no existe nada, no existe mejor definición que una ecuación. Muito bem. Então, que coisa, o que nós chamamos a energia de um sistema, a total de um sistema, ele está formado pelo que nós já conhecemos, né? Energia cinética, energia potencial e energia interna. Tá bom? Muito bem. Ah, professor, e agora? Então, essa é a energia, né? Ah, agora estou entendendo. Sim, a energia total. Total vai ser igual, né? A un medio da masa, né? Un medio da masa vezes a velocidade quadrada, más a energia interna, né? Más a densidade de gravidade por altura, né? Densidade de gravidade por altura. Agora, este é a energia potencial, né? A energia potencial. Muito bem, então todo isso é energia, sim, a energia. O que acontece quando o sistema não se está deslocando no eixo Z, né, na altura, então nós podemos considerar ele zero. Né? Ou também, né, nós não consideramos, né, ele está praticamente estático. Né? Então ele não se está... Meu sistema, meu fluido não está indo a tanta velocidade, né? Por exemplo, né, os gases saindo de um reactor, de um avião, né? Do reactor de um avião, né? Aí eu vou considerar, porque existe um gradiente de velocidades grande. Né? Mas em uma planta não é tanto assim, né? Uma planta de processos não é necessário. Então, o que nós consideramos praticamente, podemos considerar para nosso processo, é a energia interna. Que coisa é energia interna, né? Unicamente para definir, esta energia interna tem a ver com as vibrações, né? Com as vibrações que acontecem dentro da molécula, né? As moléculas têm diferentes tipos de movimentos, né? Movimientos, ¿no? Movimientos moleculares, ¿no? Atómicos, moleculares, ¿está bien? Entonces es interna la materia, ¿está? Beleza, ¿está? Y calor. Muy bien, el calor es una definición, vamos a ver qué cosa es. Nos definimos o calor, agora você vai fazer um exercício. Você vai sair, você pergunta para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, que também estuda engenharia, para sua namorada, namorado, que também estuda engenharia, que defina calor, né? Que defina calor. Que coisa é o calor? Calor, definida como a diferença da mudança total de energia, o cambio, né? A mudança total de energia e o trabalho feito. Para mim, sinceramente, não existe melhor definição que uma equação. Tá? Não existe problema, é uma equação. Né? Calor. Que coisa é o calor? A variação, né? A mudança de energia de um sistema, né? Final menos inicial, menos o trabalho envolvido neste processo. Tá bom? Muito bem. Agora, o trabalho, ele pode ser, nós já falamos, né? Imagina, meu sistema, veja bem, existem livros, principalmente aqueles mais voltados para a engenharia mecânica, onde existe uma convenção de sinais para o trabalho. Não esqueça, por favor, presta atenção à nota. Existe uma convenção de sinais para o trabalho nos livros de engenharia em geral, engenharia mecânica. Como são livros muito antigos, eles muitas vezes ficam com essa tradição. Nos livros de engenharia química, de engenharia de materiais, das engenharias um pouco mais modernas,
não existe essa convenção do sinal para o trabalho, né? Nós unicamente falamos assim, né? Se o trabalho é feito sobre o sistema, este trabalho vai ser positivo. Se o meu sistema realiza trabalho, né? Está fazendo trabalho, então o meu sistema, este trabalho vai ser negativo. O sea, meu sistema perde trabalho. Assim de simples. Tá bom? A mesma coisa acontece com o calor. Se calor está sendo adicionado ao meu sistema ganha ou não ganha energia? Meu sistema está ganhando energia. Então, este calor vai contribuir positivamente. Pelo contrário, se meu sistema está realizando, está cedendo calor, meu sistema, se ele cede calor, meu sistema está perdendo energia. Né? Então, ele contribui negativamente. Assim de simples, tá? É unicamente verificar, observar, né? Qual é o sinal que eu vou colocar, dependendo se o trabalho e o calor está sendo feito sobre o sistema ou pelo sistema. Tá bom? Muito bem, então esta de aqui é a definição mais clara que tem de calor. O calor vai ser igual a diferença de energia de um sistema menos o trabalho realizado. Tudo bem? Professor, eh, nós vamos a considerar agora a lei de conservação da energia. Sim, está aqui, a lei de conservação de energia está aqui. Eh, Muito bem, agora, energia final menos energia inicial seria variação de energia. Sim, variação de energia. Este menos trabalho posso levar para o outro lado, tá? Está aqui, calor más trabalho. E aqui estão todas as variações de energias do meu sistema, tá bom? Estão aí, tá bom? Se eu não estou trabalhando em um avião com um reator nuclear, né? Então eu posso considerar esta energia como zero. E se eu não é relevante, né? Não é relevante esta altura, né, na minha planta, eu posso ver de que a partir da definição de calor, né, da definição de calor, eu vou ter que delta de U ou delta D vai ser igual a calor mais trabalho. E isto de aqui, senhores, já é a primeira lei. Né? Ou seja, nós temos demonstrado a primeira lei, nós temos demonstrado a primeira lei unicamente com as definições. É pura definição, a partir do postulado. Entendeu? É a partir do postulado. Nós temos chegado à primeira lei para sistemas fechados. Presta muita atenção nesta palavra. Sistema fechado. Primeira lei para sistema fechado. Não é? Não é? Primeira lei para sistema fechado. A isso eu queria chegar. Ou seja, para nós definir a primeira lei, temos que ter definido, né, todos os conceitos termodinámicos, toda a base termodinámica para poder llegar aquí a primera ley para sistemas fechados. Profesor, usted está falando varias veces sistemas fechados. Y para sistema aberto. Para sistema aberto é o que nós vamos ver na próxima clase. Muito obrigado. Tchau.